Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Naum. Este curto livro profético sobre a iminente destruição de Nínive foi escrito por Naum, cujo nome quer dizer consolação. Nada mais se sabe a respeito de Naum, exceto que ele vinha de Elcos, cuja localização não é conhecida. Alguns acreditam que essa cidade estivesse próxima a Ramá, na Galileia. Outros sugeriram as redondezas de Cafarnaum, e outros ainda acreditam que a cidade estivesse situada no sul de Judá. É muito provável que Naum fosse um profeta em Judá, uma vez que o reino do norte, Israel, já havia sido conquistado pelos assírios e o povo das áreas do sul já havia sido deportado na época deste livro. Nínive era a capital do Império Assírio. Era também a cidade a qual o profeta Jonas havia sido enviado para pregar mais de um século antes. Naum transmitiu a sua profecia antes da queda de Nínive, que aconteceu em 612 a.C. Em Naum 3, versículos 8 e 10, ele se refere à queda de Tebas no Egito como um evento passado, e isso aconteceu em 663 a.C. Isso quer dizer que a profecia de Naum aconteceu em alguma ocasião entre 663 e 612 a.C., provavelmente mais próximo desta última data, durante o período do rei Josias e o seu movimento de reforma espiritual em Jerusalém. Os assírios eram conhecidos no mundo antigo por sua extrema crueldade com os povos a quem conquistavam. Um século antes, os assírios haviam respondido com humildade à pregação de Jonas. Durante breve período, eles se afastaram de seus pecados e desfrutaram da misericórdia de Deus, mas algum tempo depois disso, retornaram aos seus maus caminhos. Deus usou Naum para anunciar a destruição inevitável da ímpia e cruel capital assíria, Nínive. Nenhuma nação tão perversa como a Assíria poderia esperar escapar da severa punição de Deus. Ao mesmo tempo, Naum transmitiu uma mensagem de consolação ao povo de Deus. Essa consolação não viria por ver o sangue de seus inimigos derramado, mas por saber que Deus defenderia o seu povo, preservaria a justiça no mundo e um dia estabeleceria o seu reino de paz. O livro de Naum consiste de 3 profecias distintas contra a Assíria, em particular a cidade de Nínive, que era a capital. As 3 revelações proféticas correspondem aos 3 capítulos do livro. O capítulo 1 contém uma descrição clara e corajosa do caráter de Deus, especialmente a sua ira justificada, sua justiça e poder, características que asseguram o juízo para os ímpios. O capítulo 2 prediz o juízo eminente de Nínive e descreve em palavras vívidas como seria tal juízo. O capítulo 3 apresenta uma breve visão geral das transgressões de Nínive contra Deus e declara que Deus é justificado ao trazer juízo completo e destruição para Nínive. Naum é um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento cuja mensagem é quase que exclusivamente dirigida a uma nação estrangeira. Os outros 2 são Obadias e Jonas. O Novo Testamento não faz uso direto deste livro. O único versículo que pode aparecer no Novo Testamento é o que está em Naum 1, versículo 15, uma passagem que o próprio Naum tomou emprestada de Isaías 52, versículo 7. Paulo usou esta comparação dos pés formosos para enfatizar a bem-aventurança dos que anunciam as boas novas, da mesma maneira como o povo de Deus recebia alegremente os mensageiros que traziam boas novas de paz e libertação de inimigos como a Síria e a Babilônia. O livro de Naum também enfatiza a mensagem do Novo Testamento de que Deus não permitirá que os ímpios fiquem impunes. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, versículo 2 do capítulo 1. Zeloso é um atributo usado com frequência para se referir ao zelo ardente de Deus por sua esposa Israel. Como o marido zeloso que é, o Senhor Deus não tolera rivais na afeição de Israel, sejam eles outros deuses, assim chamados, ou nações estrangeiras e seus reis. Versículo 3. O zelo do versículo 2 não deve sugerir que Deus se ira rapidamente. Pelo contrário, ele é longânimo. Pelo menos um século antes, Deus havia estendido sua clemência a Nínive em resposta ao seu arrependimento mediante a pregação de Jonas. Apesar de ser paciente, porém, sua justiça castigará os perversos no devido tempo. Versículo 4. O Senhor revela o seu grande poder ao repreender o mar, como fez na travessia do Mar Vermelho e ao reter as chuvas nos vales e planaltos costeiros férteis. A região de Bazã, situada abaixo do Monte Hermon e a leste do Jordão, era conhecida pelos seus pastos verdejantes. O Carmelo, junto à costa de Canaã, havia se tornado sinônimo de fertilidade. O Líbano era famoso pelos seus belos cedros. No entanto, eles também murchariam diante da força infinita do juiz onipotente. Versículo 5. O tremor violento da terra é mais uma prova do grande poder de Deus, pois até aquilo que parece ser mais estável estremece. Versículo 6. Nenhuma pessoa na terra pode desafiar com segurança a Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. O Senhor, que controla o Sol, as galáxias e as vastas extensões, também controla a ascensão e a queda das nações. Versículo 7. O Senhor é bom,
Isso indica a benevolência do Senhor como a fonte de todo o verdadeiro bem-estar e prosperidade do ser humano, e constitui particularmente uma confissão da sua abundante bênção e bondade provenientes da aliança. Versículo 8. Naum descreve a punição de Nínive por meio de metáforas. Seria como uma inundação que tragaria tudo e da qual ninguém poderia escapar. Versículo 9. Todas as tentativas dos assírios de frustrar o castigo de Deus seriam inúteis. Nunca mais eles teriam permissão para afligir o povo de Deus. O fim deles estava decretado. Versículo 11. Aquele que ousava planejar o mal contra o Senhor pode ter sido Assurbanipal, rei da Assíria durante um longo período da vida de Naum, o governante que levou a Assíria ao clímax de seu poder. Ou poderia ser Senaqueribe, que desafiou abertamente a Deus ao promover uma revolta contra o Senhor. Versículos 12 a 14. A boa notícia para Judá, afligida pela Assíria, era que seus conquistadores e atormentadores seriam destruídos e jamais se levantariam para atormentá-la. Nínive foi completamente destruída por Nabucodonosor em 612 a.C. e suas ruínas só foram identificadas em 1845. Versículo 15. Durante um cerco, as pessoas não podiam subir a Jerusalém para comemorar as festas anuais. Com a destruição da Assíria, Judá é chamada a celebrar suas festas e cumprir os votos feitos durante o cerco. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. A Assíria, que costumava dispersar os cativos entre várias nações, seria punida de maneira semelhante. O profeta faz uso do sarcasmo irônico para ordenar que os assírios se preparem para a invasão iminente dos babilônios. Versículo 2. As expressões glória de Jacó e glória de Israel são títulos de honra usados para Judá, que lembram quando Jacó recebeu a bênção de Deus em Peniel e quando o seu nome foi mudado para Israel. Juntos indicam a restauração de Israel como nação à posição prometida. Versículo 3. Os escudos eram revestidos de cobre, que ao refletir a luz do sol, fazia o exército parecer maior e infundia medo no inimigo. Ou então eram cobertos com peles tingidas de vermelho, de modo a apagar as flechas ardentes e esconder as manchas de sangue. Roupas escarlates eram usadas com um objetivo semelhante. Versículos 4 e 5. A confusão tomaria conta de Nínive, enquanto todos se preparariam às pressas para a batalha. A passagem retrata os nobres e os líderes militares de Nínive correndo para uma das várias torres de defesa que eram em número de 1.500 e chegavam a ter mais de 60 metros de altura. Versículo 6. Uma vez que ficava junto à confluência de 3 rios, o Tigre e 2 rios menores, Nínive havia construído comportas para minimizar os estragos que as cheias sazonais poderiam provocar em seus muros. A segunda parte do versículo 6 sugere que, ao serem abertas as comportas, os muros se dissolveram e o palácio foi tomado. Versículo 8. Em outros tempos, Nínive era um oásis no deserto que atraía multidões. Porém, naquele momento, as pessoas fugiam da devastação. Versículos 9 e 10. Nínive estava repleta de tremenda riqueza por causa dos saques apreendidos durante as inúmeras campanhas militares e os tributos recebidos ao longo dos anos que a Assíria dominou o Oriente. E havia chegado a hora dela ser saqueada. Arruinada, a grande cidade de Nínive provocaria medo e espanto em quem a visse. Versículos 11 a 13. Os reis se descreviam como leões esmagando seus inimigos. Assurbanipal costumava se retratar matando leões de verdade sozinho, com uma arma ou até mesmo desarmado. Invertendo ironicamente essa imagem, o Senhor Deus zomba de Nínive, o outrora leão poderoso que matava seus inimigos. Era Nínive que seria caçada e devorada. Seus leõezinhos, ou seja, seus guerreiros, seriam mortos em batalha. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 a 3 do capítulo 3. A Assíria era uma nação excepcionalmente cruel e sanguinária. Os assírios usavam de falsidade e traição para subjugar seus inimigos, saqueavam suas vítimas e enchiam suas cidades com os bens de outras nações. Porém, tamanha foi a destruição da Assíria que as ruas ficaram completamente repletas de cadáveres sobre os quais os defensores tropeçavam. Versículos 4 a 6. Nínive é aqui comparada a uma bela e sedutora meretriz, por cujo favor nações e famílias eram sacrificadas. O culto dos deuses, a guerra e o comércio estavam estreitamente entrelaçados. A sedução pelo poder e pompa de Nínive implicava em apostasia da verdadeira religião e sujeição às suas feitiçarias, um termo que provavelmente indica a totalidade da religião pagã. Nínive seria humilhada publicamente, como as prostitutas eram punidas, e se tornaria objeto de desprezo. Versículo 7. Em vez de pranto, haveria júbilo na queda de Nínive. Não seria encontrado ninguém que pudesse consolá-la. Ela teria de
de suportar sozinho o seu sofrimento. Versículo 8. Nínive não era mais bem fortificada e não parecia ser mais invencível do que Tebas, uma cidade muito importante e poderosa localizada ao sul do Egito. O rio Nilo, junto com os canais de navegação e irrigação que cercavam a maior parte de Tebas, era um aspecto do forte sistema de defesa e sua aparente invulnerabilidade. O Nilo e os canais de navegação e de irrigação formavam uma muralha exterior natural para a cidade, e Nínive não tinha uma proteção semelhante como a de Tebas. Versículo 9. Etiópia era a região ao sul do Egito. Egito refere-se à ajuda militar vinda do norte desse país. A localização de Put é incerta. Tebas podia contar com a assistência militar dessas diferentes áreas, mas a Assíria não tinha ajuda de nenhuma região. Versículo 10. Apesar dessas vantagens estratégicas, Tebas foi tomada pelos assírios, saqueada e destruída, e seus habitantes foram massacrados ou levados como exilados. Versículo 11. Embriagada, aparentemente, é uma referência figurativa à taça da ira do Senhor, da qual todos os que o desafiam são forçados a beber. Nínive, em sua angústia, tenta se esconder e achar refúgio, mas só o Senhor pode prover refúgio em tempos de aflição. Comparadas ao Senhor, até mesmo os mais poderosos são fracos e vulneráveis. Versículos 12 e 13. As defesas poderosas de Nínive seriam facilmente devastadas. Suas paredes seriam como frutos maduros que caem quando a árvore é sacudida de leve, e seus exércitos como mulheres frágeis. Versículos 14 e 15. O profeta insulta os ninivitas com sarcasmo, instando-os a se preparar para a batalha e fortificar as defesas da cidade, só para que fossem destruídas. Assim como os gafanhotos consomem toda a folhagem e não deixam nada para trás, também não restaria nada de Nínive. Versículos 16 e 17. Nínive havia multiplicado seus negociantes e se enriquecido grandemente. Na verdade, porém, só havia acumulado mais riquezas para serem destruídas. Além de perder sua força comercial, a cidade ficou sem governo. Depois de terem acampado durante a noite do lado de dentro das muralhas da grande cidadela, os gafanhotos, que aqui são um retrato da liderança síria, partem em busca de alimento assim que o dia começa a esquentar com os primeiros raios de sol. Versículos 18 e 19. O destino de Nínive estava definido. Havia recebido o golpe mortal e não se recuperaria. Todos que ouvissem a notícia se regozijariam. A Assíria havia devastado as nações com crueldade desumana. A notícia de sua queda seria motivo de alegria e festa entre os povos. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Naum.